Sejam bem-vindos ao canal Plantão da Bola. Curtam e se inscrevam e acione o sininho de notificação. Vamos com mais notícias do Vasco da Gama. O Vasco enfrenta o Boa Vista pelo Campeonato Carioca nesta quinta-feira às 19h30 em São Januário. O Vasco entra em campo com o time alternativo. O provável time do Vasco que entrará em campo contra a equipe do Boa Vista será Halls, Paulinho, Capasso, Miranda e Leandrinho, De Luca, Barros, Matheus Carvalho e Estrela, Orelano e Paixão. A partida terá transmissão ao vivo do Sport TV e do Premier. Já o segundo jogo do dia será no Uruguai, contra o São Lourenço pela Série Rio de La Plata às 22h15. O técnico Ramon Dias tem à disposição no Uruguai os principais jogadores do elenco e usou os últimos dias de treinamentos para definir o time ideal para iniciar a temporada. Com reforços recém-contratados, a tendência é que o técnico faça mudanças em relação à equipe que terminou a última temporada. Mas ele fará testes ao longo da partida. O provável time do Vasco que vai a campo contra o São Lourenço será Léo Jardim, Robert Rojas, João Vitor, Medel, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, David ou Demetri Payet, Rossi e Pablo Vighetti. A gente vai contar um pouquinho dessa preparação com times bem diferentes do habitual. Possa começar bem o Carioca. Quem também entra em campo na noite de hoje em dose dupla é o Vasco. A equipe cruzmaltina fará sua estreia na temporada de 2024, primeiro em São Januário, onde recebe o Boa Vista pelo primeiro jogo do Campeonato Carioca. A equipe vascaína vai entrar em campo com um time completamente alternativo e que será comandado por William Batista, técnico atualmente do Sub-20 do Vasco. Nomes como Capasso, Matheus Carvalho e Orediano devem começar jogando. O restante do time será formado por jovens com passagem pela base. Tudo isso pelo fato do elenco principal estar em Punta del Este, no Uruguai, para a pré-temporada. E esse grupo também entra em campo hoje. Ramon Dias comanda o elenco principal que joga contra o São Lourenço, na estreia dos brasileiros no torneio de La Plata. A tendência é que o time já conte com alguns reforços, como os zagueiros Robert Rojas e João Vitor e o atacante David. Tá tudo meio diferente nesse começo de ano, não é? Todo mundo pensando em jogos internacionais, aquela coisa toda. Agora, a rotina é a mesma no Santos. Apresentações de reforços. Que bela reflexão do Thiago Nunes na entrevista coletiva. Bom, daqui a pouco a gente fala mais sobre o Botafogo, mas seguinte, assunto agora é o Vasco, mas não só o Vasco, uma missão pra você, tá, fã do esporte, torcedor cruzmaltino. Vai no seu grupinho de zap, que vocês ficam lá falando besteira o dia inteiro, faz o convite. Pessoal, o jogo do Vasco hoje, do time titular, a primeira vez que a gente vai ver o Vascão na temporada, lá no Star Plus, jogo contra o São Lourenço hoje, tá? Transmissão do Star Plus, todo recadinho pra vocês vai aparecer daqui a pouco embaixo, anota tudo, fica firme. Pedro Henrique Torre agora com o Vasco. Falei que hoje era o show do Pedro aqui no Sport Center. Com as informações, por favor. Tudo bem, Mari? Agora de volta aqui, vamos falar do Vascão, que vai estrear hoje na temporada. O time titular, aquele, enfim, primeiro gostinho que vai dar para os torcedores, como você destacou aí, Star Plus, narração de Paulo Andrade, comentário de Eugênio Leal, 10h15 a partida contra o São Lourenço. Pela Série Rio de La Plata, o Vasco está fazendo essa pré-temporada no Uruguai, então vai ter um bom desafio já e os torcedores vão poder observar talvez ali os primeiros reforços da temporada. A tendência é essa, que o Ramon Dias coloque para jogar alguns jogadores aí, como a dupla de zaga, o Rojas e também o João Vitor, na frente o David. Então a tendência é essa, ver esse time como é que vai funcionar. E tem a expectativa, cotado não para iniciar, mas depois entrando durante o jogo, o Payet que circularam fotos aí no início da temporada, o Vasco até divulgou e tal, tá fininho o Payet. Alguns torcedores lá do Olympique de Marseille na França até perguntam, por que ele não estava fininho assim quando estava aqui na França? Mas o homem está fininho, então vai ser uma boa oportunidade de conferir como vai estar o Payet nesse amistoso contra o São Lourenço e como vai estar o time sob o comando do Ramon Dias. E sempre lembrando também que o Vasco tem jornada dupla, porque hoje estreia também no Carioca o time alternativo sob o comando do técnico William Batista, 7h30 contra o Boa Vista. Então uma jornada dupla, tem aquele esquenta no Carioca, mas o jogo que vale mesmo, o elenco principal
você assiste no Star Plus, Vasco e São Lourenço, diretamente lá do Uruguai. O Pedro, é um perigo isso de um time jogar no mesmo dia 2 vezes, que daqui a pouco a CBF acha que isso é solução para o calendário. Aí começa, não, o time pode jogar 2 vezes, dá problema não, a gente encaixa. Pedro... do Vasco, e a gente tem a provável escalação na tela dessa partida do Vasco da Gama, ESPN e Star Plus. Na verdade, só no Star Plus, né? Um jogo exclusivo no Star. 22 horas, né? 22 horas. Rafa empolga? Ó, vamos lá. Léo Jardim, Rojas, João Vitor, Medel e Lucas Piton. Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, David ou Paier, Rossi e Verrete. Empolga, Rafa? Não, empolgar não empolga. O Vasco tem uma perda do Peck, que eu acho um jogador importante, perda em termos técnicos, porque a venda foi ótima em todos os sentidos, para o jogador, para o clube, enfim. O mercado gritou e o Peck respondeu, e foi bom para o Vasco ele ter saído, porque o retorno econômico é interessante. Mas eu acho que ele tinha uma função importante para o time, acho que ele tem muito mais louros a colher, coisas boas a contar nesse ano de 23 pelo Vasco, do que coisas ruins, embora a parte da torcida o persiga muito. Não dá para saber ainda como é que vai ser o David, não dá para saber como é que vai ser o Rojas de lateral, um jogador mais pesado, também joga ali, também, mas talvez faça mais sentido apostar numa possibilidade de trinca de zagueiros, alguém fazendo ala pela direita. Aí são sintoninhas finas que o Ramon Dias vai ter que ter ao longo dos dias. Falta gente aí, né? O Vasco carece de mais umas 3 ou 4 peças, tem que ver o Paulo Henrique, como é que vai jogar quando puder. Você tem a possibilidade de trazer aí mais um volante, e os nomes que estão sendo falados, o Coeja, o próprio Esforça, que parece que saiu da linha de frente, são nomes melhores que o Zé Gabriel. Tem que ver com a condição física do Paier. A gente está vendo o Paier mais em forma, vamos ver em campo se ele consegue render melhor. Empolgar não empolga não, Suman, mas acima de tudo o Vasco manteve o seu treinador, manteve o seu trabalho, manteve grande parte do seu time. Isso já é um grande passo em comparação a anos anteriores. É o Vasco que prioriza essa pré-temporada agora para 2024. Sem dúvida, né? E para o vascaíno que vai acompanhar hoje no Star Plus Vasco e São Lourenço, vale muito para a gente ter uma ideia de uma primeira referência do time para 2024, porque é o verdadeiro time que vai jogar em 24, esse que vai enfrentar o São Lourenço hoje. O Rojas e o João Vitor são 2 novidades, né? A gente sempre olha com outro tipo de lupa quem chegou, porque quem chegou não está habituado como quem já esteve no Brasileirão, naquela campanha dura, sofrida que o time ficou na Série A. Eu estou com o Rafa, né? A gente vai ter de ver se vai chegar um outro volante para talvez ganhar a vaga do Zé Gabriel, que foi muito importante como um jogador de contenção, de desarme, mas vale muito para a gente ter uma primeira ideia, né? Um primeiro esboço do time. O time que vai jogar durante o ano deve ter algumas alterações, vai ganhar depois corpo, vai ganhar outra cara. Mas para dar um pontapé inicial, é importante hoje esse duelo contra o São Lourenço do Vasco. E eu acho que faz bem priorizar, sim, a pré-temporada. É um time que o técnico chega no meio da campanha, então agora é o momento que ele pode trabalhar. E o grande objetivo do Vasco, mais do que lutar pelo título carioca, é subir de patamar no Campeonato Brasileiro. Não ficar lutando contra o rebaixamento até a última rodada, e até por não ter um elenco com tanta profundidade, e o calendário pode ser um aspecto positivo, já que não vai disputar a competição, né, continental. Então acho que você focar numa boa pré-temporada para assimilar as ideias do Ramon Dias, acho que esse é o principal, tendo em vista que o grande objetivo é você subir o sarrafo no Campeonato Brasileiro. Repercussão desse jogo amanhã aqui no Futebol 360 e a bola rolando às 10 da noite, exclusivo no Star Plus. Certo, senhores? Certo. Obrigado, sempre um prazer, hein? Até. Boa quinta, boa sexta para quem não estiver aqui amanhã. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do canal. Não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Espero você no próximo vídeo do canal Plantão da Bola.